Manchetes de última hora. Amy Brown, envolvida em um escândalo que chocou fãs no mundo todo. Antes a devotada matriarca do Alaskan Bush People, ela agora se encontra no centro de traições, acusações e uma queda de partir o coração. Neste vídeo, revelamos a queda não contada. Amy Brown, cujo nome ficou ligado não apenas à sobrevivência, mas também a lutas que sua família nunca quis que fossem expostas. Uma despedida que destruiu a ilusão de união. Para entender como ela chegou a este momento, precisamos voltar no tempo, à ascensão, aos holofotes e aos segredos que a trouxeram até aqui. Antes dos escândalos, antes das manchetes, Amy Brown era a alma de Alaskan Bush People. Para os fãs, ela não era apenas uma mãe, ela era a matriarca silenciosa, a mão firme que mantinha a família Brown unida em meio a tempestades, perdas e a realidade brutal da vida na natureza. Enquanto Billy Brown sonhava alto e as crianças viviam aventuras ousadas, Amy era a âncora, ela era o calor do lar, a voz suave da razão, o coração que fazia a matilha parecer uma verdadeira família. Mas a força de Amy não foi construída da noite para o dia. Muito antes de as câmeras do Discovery Channel seguirem cada movimento seu, ela já havia enfrentado batalhas que teriam destruído a maioria das pessoas. Ela cresceu longe do Alasca, no Texas, onde sua vida de jovem foi marcada por dificuldades e conflitos familiares. Aqueles primeiros anos lhe ensinaram resiliência, uma resiliência que ela carregaria em cada capítulo de sua vida. Quando Alaskan Bush People estreou em 2014, o papel de Amy como protagonista não estava no roteiro. Não era ela quem lutava com troncos, construía cabanas ou rastreava animais selvagens pela tundra congelada. Mas não demorou muito para que os fãs a notassem. Por trás de cada decisão que Billy tomava, por trás de cada desafio que as crianças enfrentavam, Amy estava lá, sua fé inabalável, seu amor constante, sua força silenciosa, moldando a sobrevivência da família. Para os espectadores, ela se tornou mais do que apenas uma mãe de reality show. Ela era um símbolo, um lembrete de que, não importa quão selvagem fosse a natureza, não importa quão duras fossem as condições, o vínculo familiar poderia perdurar. Amy Brown não era a voz mais alta do programa, mas era o seu coração. E por um tempo, parecia que nada poderia abalar seu lugar no centro do legado Brown. Mas, como os fãs logo descobririam, até os corações mais fortes podem ser testados. E para Amy, as rachaduras em seu mundo começaram a se formar muito antes do que qualquer um imaginava. Para Amy Brown, a primeira traição não veio de estranhos, críticos ou mesmo da natureza selvagem. Veio de seus próprios pais. Muito antes de Alaskan Bush People se tornar um reality show de sucesso, o relacionamento de Amy com sua família estava irreparavelmente rompido. A história chocou os fãs quando veio à tona. Seus pais alegaram que Amy havia sido tirada deles na adolescência, que seu casamento com Billy Brown a havia isolado do mundo que ela conhecia. Eles pintaram a imagem de uma filha roubada, manipulada e mantida longe de casa. Para o público, foi um escândalo. Para Amy, foi uma decepção. Por anos, ela permaneceu em silêncio, raramente abordando as acusações, mas, a portas fechadas, a dor persistia. Em vez do apoio que uma filha merece, Amy enfrentou críticas das mesmas pessoas que deveriam tê-la amado mais. E não foram apenas sussurros. Seus pais tornaram isso público, deram entrevistas, acusaram Billy de controlá-la e questionaram se a vida de Amy no Alasca foi realmente sua escolha. Imagine o peso dessa traição. Ser mãe de 7 filhos, lutando para manter uma família viva em um dos ambientes mais hostis da Terra, enquanto seus próprios pais duvidavam publicamente de sua força, de suas escolhas e de sua felicidade. Para Amy, era uma ferida que nenhuma sobrevivência poderia curar. Quando a série estreou, a tensão só piorou. As câmeras celebravam Amy
como a matriarca da matilha de lobos, mas seus pais rejeitavam essa imagem. Para eles, Amy não era uma heroína, ela era uma vítima, e cada vez que falavam com a imprensa, era mais um corte, mais uma cicatriz, mais um lembrete de que sangue nem sempre significa lealdade. Os fãs viam Amy como gentil e amorosa, mas nos bastidores, ela carregava essa dor silenciosa. As acusações de seus pais a seguiam como uma sombra. Não importava quantas cabanas fossem construídas, não importava quantas aventuras fossem mostradas na tela. Amy nunca conseguia escapar da dor de saber que sua própria família havia se voltado contra ela. Para Amy Brown, isso não era apenas um drama familiar. Era a primeira traição e deixou cicatrizes que a seguiriam em cada desafio que viria a seguir. Em 2017, o mundo de Amy Brown mudou para sempre. As manchetes confirmaram o que os fãs temiam. A matriarca da família Brown havia sido diagnosticada com câncer de pulmão em estágio 3. Para os milhões de pessoas que assistiram ao Alaskan Bush People, era mais do que apenas uma história. Era uma batalha de vida ou morte se desenrolando em tempo real. A notícia caiu como um trovão. Os médicos lhe deram poucas chances e rumores de apenas alguns meses de vida começaram a se espalhar. Os fãs, atordoados e de coração partido, se prepararam para a possibilidade de Alcateia perder o coração. A mulher que sempre carregou sua família com fé e resiliência silenciosa, agora lutava por sua própria vida. Na tela, as câmeras capturaram a fragilidade de Amy. Seu corpo ficou mais magro, sua voz mais fraca, seus movimentos mais lentos. Visitas ao hospital substituíram as viagens de caça e as sessões de quimioterapia se tornaram seu novo campo de batalha. Pela primeira vez, os espectadores viram Amy não como a mãe inabalável da natureza, mas como uma mulher que enfrenta a mortalidade de frente. Mas o que as câmeras não captaram completamente foi o impacto a portas fechadas. Cada momento com os filhos parecia mais pesado, cada risada carregada de medo de que pudesse ser o último. Ela rezou, lutou e se apoiou na fé como arma contra uma doença que não tinha misericórdia. Fãs se uniram, mensagens de apoio choveram, transformando Amy em mais do que apenas uma figura de reality show. Ela se tornou um símbolo de coragem. No entanto, mesmo em meio à sua luta, houve críticas. Alguns acusaram o programa de exagerar sua doença para aumentar a audiência. Outros duvidaram cruelmente da veracidade de seu diagnóstico. Lutar por sua vida, enquanto estranhos questionavam sua dor, era uma traição que ninguém merecia. Ainda assim, Amy seguiu em frente. Apesar dos tratamentos mais severos e da incerteza infinita, ela sobreviveu. Contra todas as probabilidades, os médicos a declararam livre do câncer. Foi nada menos que um milagre, mas embora seu corpo tenha se curado, as cicatrizes da batalha permaneceram. Cicatrizes de medo, de dúvida, de traição e de saber o quão perto ela esteve de se despedir para sempre. Para Amy Brown, o câncer não foi apenas um diagnóstico, foi a luta que definiu sua força, a provação que revelou sua fé e o capítulo que provou que ela era muito mais do que uma figura coadjuvante na história de sua família. Ela era o coração. E sem ela, a família Brown nunca seria a mesma. Manchetes por toda parte. Amy Brown, no centro de um escândalo imobiliário. Por anos, os fãs a viam como o coração gentil do povo da mata do Alasca. A mãe que manteve a Alcateia unida durante doenças, tempestades e sobrevivência. Mas agora, seu nome estava ligado a uma controvérsia que ninguém esperava. Segundo relatos, hectares de áreas selvagens ligadas à família Brown estavam subitamente sob disputa. Documentos surgiram alegando que a terra que Amy e sua família chamavam de lar não era totalmente deles. Autoridades locais alegaram que partes da propriedade haviam sido obtidas por meio de brechas legais,
terras destinadas à preservação, não ao uso privado. Em um instante, o lugar conhecido pelos fãs como a propriedade dos Brown tornou-se o marco zero de um escândalo. Manifestantes se reuniram, acusando a família de explorar terras públicas para a televisão. Manchetes sugeriam acordos obscuros e secretos, enquanto críticos argumentavam que os Browns não estavam vivendo da terra, mas tomando terras que nunca foram verdadeiramente suas. E no centro da tempestade estava Amy, a matriarca, cuja assinatura estava em vários acordos contestados. Para Amy, a traição foi profunda. Ela acreditava que a terra representava um legado, o solo onde seus filhos poderiam crescer, a natureza selvagem onde a história de sua família estava enraizada. Mas agora, essa mesma terra estava se voltando contra ela, retratada como evidência de ganância em vez de sobrevivência. Processos judiciais e audiências públicas transformaram seu refúgio particular em um espetáculo público. Alguns vizinhos a defenderam, dizendo que ela havia sido enganada por mãos externas. Outros pediram punição severa, alegando que a família havia roubado terras que não lhes pertenciam. O julgamento foi rápido. Embora Amy tenha evitado a prisão, as decisões forçaram os Browns a perder partes de suas terras. O que antes era celebrado como seu santuário, agora estava fragmentado, dividido e para sempre marcado por controvérsias. As consequências foram devastadoras. Fãs que antes viam Amy como o símbolo da família e da fé estavam agora divididos. Alguns acreditavam que ela era injustamente visada, enquanto outros insistiam que a matriarca havia sido pega em um escândalo que ela mesma criou. Para Amy Brown, a terra era mais do que apenas uma propriedade. Era a alma de sua família, sua promessa de sobrevivência, seu legado. E perdê-la sob a nuvem do escândalo era uma ferida que nenhuma natureza selvagem jamais poderia curar. Mesmo enquanto Amy Brown lutava por sua vida, os críticos nunca se calaram. Para seus fãs, ela era a matriarca gentil, a mulher que suportou a vida selvagem e enfrentou o câncer com uma coragem inimaginável. Mas para outros, ela se tornou um alvo fácil. Desde o momento em que apareceu no Alaskan Bush People, Amy enfrentou uma tempestade de julgamentos que poucas estrelas de reality show conseguiram suportar. Online, estranhos sussurravam teorias cruéis. Alguns zombavam de sua aparência frágil, outros acusavam a família de fingir seu estilo de vida para a televisão. E quando o diagnóstico de câncer de Amy se tornou público, esses sussurros ficaram ainda mais altos. Em vez de compaixão, ela foi recebida com desconfiança. Sua doença era real? Estava sendo exagerada para aumentar a audiência? As perguntas eram mais profundas do que qualquer manchete. Imagine suportar a quimioterapia, mal conseguindo ficar de pé, enquanto lia comentários que descartavam sua dor como uma história. Para Amy, essas dúvidas eram mais do que insultos, eram traições. Não apenas de estranhos sem rosto online, mas às vezes de pessoas das comunidades de caça e do Alasca que questionavam se os Browns realmente viviam a vida difícil que alegavam. As câmeras não ajudaram. Cada tropeço, cada momento de fraqueza, cada lágrima derramada foi transmitido para milhões. Erros que seriam privados para qualquer outra pessoa tornaram-se combustível para os críticos que dissecavam cada movimento seu. Para seus filhos, um tiro perdido ou um projeto fracassado era entretenimento. Para Amy, sua batalha contra o câncer e as dificuldades de sua família foram reduzidas a conteúdo televisivo. Mas o que mais doeu não foi a zombaria, foi o silêncio daqueles que poderiam tê-la defendido. Produtores, emissoras e até mesmo pessoas de seu próprio círculo muitas vezes deixavam os críticos falarem sem nunca defender sua verdade. No pântano da opinião pública, Amy frequentemente se mantinha sozinha. Ainda assim, ela se recusou a ceder. Em vez de sucumbir sob o peso das críticas, Amy se apoiou em sua fé e em sua família.
Cada insulto se tornou combustível, cada dúvida um motivo para provar que o mundo estava errado. Para ela, sobreviver não era apenas vencer o câncer, era suportar os holofotes sem perder a dignidade. Para Amy Brown, os críticos não eram apenas vozes externas, tornaram-se fantasmas que a perseguiam. Um lembrete de que, no mundo da fama, nem mesmo a sobrevivência basta para silenciar a dúvida. E de muitas maneiras, essa traição, a traição ao julgamento público, foi mais profunda do que a doença contra a qual ela lutava.